E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje é um dia especial, né? Aniversário do nosso Cruzeiro aí, 98 anos de história, de glórias, de ídolos, de conquistas e tudo mais. E como todo aniversário, é momento da gente agradecer um pouco pelo que veio aí e também pedir mais coisa, né? Porque ninguém é de ferro. Então vamos aqui para mais um vídeo com aquela atualização das especulações, jogadores que podem chegar ou deixar o Cruzeiro pensando na temporada 2019. Até o momento que eu fecho esse vídeo, nenhuma contratação foi oficializada pelo Cruzeiro para 2019. Entretanto, uma saída já foi, que é a do lateral direito Ezequiel, que tinha contrato com o Cruzeiro até o meio do ano e concluiu aí a rescisão do seu contrato, vai seguir para outro clube. Falaram que Fluminense, Bahia, parece que Fortaleza também querem ele. Ezequiel é um ótimo profissional, jogou aí 2 anos e meio pelo Cruzeiro, nos ajudou na conquista de 3 títulos, né, 2 Copas do Brasil e um Mineiro. Muito obrigado, Ezequiel, vai ser feliz em outro lugar e siga aí jogando de boca aberta, porque isso é o maior carisma que um jogador pode ter na história. Com relação à chegada de jogadores, o Samuel Venâncio da Itatiaia já traz a notícia há alguns dias de 2 negócios praticamente sacramentados. Um pelo volante Jadson do Fluminense, o outro o lateral Orejuela do Ajax. No caso do Jadson, inclusive, o jogador de 25 anos, que é volante, pode jogar ali também pela meia direita, já é esperado na apresentação do elenco do Cruzeiro, que vai ser amanhã, tá? Nessa quinta-feira, dia 3 de janeiro. E é um jogador que vem ao Cruzeiro em definitivo, em troca pelo também volante Bruno Silva, que foi pro Fluminense. No caso do Jadson, o Fluminense tinha 75% dos direitos econômicos, que vão passar para o Cruzeiro, os outros 25% são da Udinese da Itália. Ele assina contrato por 3 anos, com opção do clube de renovação por mais um. Já no caso do Bruno Silva, esse vai em definitivo, com mala, cuia e os 60% dos direitos econômicos que o Cruzeiro tinha, também vão lá para o Fluminense, mas essa negociação ainda não foi oficializada pela diretoria, mas parece que já está tudo certo. Assim como o lateral direito Luiz Orejuela, tá? Colombiano, que foi revelado pelo Deportivo Cali, estava jogando pelo Ajax B, na verdade. O último jogo oficial dele foi no dia 28 de abril, o que levanta uma certa suspeita sobre a condição do jogador, que vem para o Cruzeiro em modo de empréstimo por 1 ano até o final de 2019. Caso agrade, caso o Cruzeiro queira comprá-lo em definitivo, o passe dele vai estar fixado em 1,5 milhão de euros por 50% dos direitos. O Bruno Garcês, lá do canal Sudaca Brasil, que é referência em futebol sul-americano, falou inclusive que ele é um bom jogador, que o Orejuela é um lateral bom defensivamente, que tem bom vigor físico, e classificou também como uma aposta interessante. O que eu gostei de fato foi da diretoria do Cruzeiro ter alargado um pouquinho o horizonte e não ter olhado ali na caixinha, sabe, por exemplo. Porque o Cruzeiro parece que só enxergava o Santos, né? Toda hora queria um jogador do Santos. Agora os caras pelo menos tiveram uma sacada diferente, foram buscar um jogador que já teve algum destaque, passou também por seleções de base da Colômbia. E é claro que o fato de estar 7, 8 meses sem jogar pesa negativamente, né? Mas a partir do momento que o Orejuela ainda é bem novo, tem 23 anos, salvo engano, é um jogador que tem boa margem de evolução e é um jogador que parece fisicamente bem interessante. Então pode ser que nos ajude, mas a gente só vai ter uma ideia real da qualidade dele quando estiver em campo. Vamos aguardar, vamos torcer para dar certo. Já para a lateral esquerda, o foco parece estar mantido no Dodô, né, que estava emprestado agora até 31 de dezembro ao Santos pela Sampdoria. Acabou o empréstimo, ele volta a ser jogador do time italiano, mas além do Cruzeiro, que tem interesse nele, o Flamengo e o próprio Santos também ainda não desistiram da contratação. O que atrapalha na situação do Dodô é que o salário dele é muito alto para o padrão brasileiro. O Edilson, que é um lateral hoje nosso que ganha 500 mil, talvez seja o maior salário de um lateral no futebol brasileiro. Eu realmente não lembro de ninguém que ganhe mais que isso. Fato é, o Dodô ganha 700 mil, né? Aproximadamente um pouquinho menos que isso, mas quase 700 mil na Sampdoria. E para qualquer clube contratá-lo em definitivo, vai ter que arcar com esse salário todo, até porque o jogador está jogando bem, está bem valorizado. Por que ele ia querer reduzir o seu salário? Foi por isso que não houve acerto com o Santos e o Dodô segue aí na pauta do Cruzeiro. Parece ser de fato o nome que o Cruzeiro quer trazer para a lateral. Vamos ter que aguardar, até porque teve aquela conversa de uma possível troca entre Dodô e Raniel, e eu acho que se rolar uma troca nesse sentido, não vai ser uma troca em definitivo, vai ser por empréstimo, até porque o Raniel seria meio que uma aposta dos italianos e o Dodô já seria um jogador para chegar jogando. E se a gente faz uma troca por empréstimo, abre a possibilidade do time italiano seguir pagando uma parte do salário do Dodô, né? O que poderia ser algo facilitador para rolar esse negócio aí. Saindo de Dodô e indo para Dedé, aí a gente tem uma história um pouco complicada, digamos assim, que é o fato do Flamengo estar interessado no jogador. Todo mundo sabe disso, o Flamengo já deixou muito claro, até porque é um pedido do Abel Braga, novo treinador. Até o momento nenhuma novidade sobre isso, não tem nada de que o Dedé já
esteja certo com o Flamengo, nada. E a gente tem várias declarações do Dedé de que quer jogar no Cruzeiro até o fim da carreira. Ponto. Vamos partir desse princípio. O Cruzeiro não tem nenhum percentual sobre os direitos econômicos do Dedé, tá? O jogador ele é dividido entre grupos de investidores, empresários e tudo mais. Em uma negociação, o Cruzeiro receberia 20% do valor, que seria correspondente ao que eles chamam de uma taxa de vitrine. Porque, querendo ou não, né, o Dedé não vai jogar no time de um empresário, ele vai jogar no Cruzeiro. Então o Cruzeiro receberia algo se rolasse uma negociação. Mas o Cruzeiro não mostra nenhum interesse em vender e falou que só abre mão do jogador pela multa, que é de 160 milhões de reais. 160 milhões de reais, se você tira aí o percentual de 20%, né, o que seria o que o Cruzeiro receberia, seria um valor de 32 milhões de reais, o que é mixaria para um jogador do nível do Dedé. E teve uma galera falando que o Flamengo ia de fato pagar os 32 milhões de reais ao Cruzeiro e assim garantir o Dedé, mas a situação não é simples assim, tem toda uma questão judicial envolvendo, porque os direitos econômicos de um jogador, eles estão atrelados ao seu prazo de contrato. Tanto que quando um jogador acaba o contrato dele, por exemplo, os jogadores do Cruzeiro que acabou o contrato agora em dezembro, a partir de 1º de janeiro eles podem ir para onde quiser e o Cruzeiro não tem nenhum percentual sobre os direitos deles mais. A questão é que no próprio direito esportivo existem aí correntes de pensamento, existe gente que discorda sobre a questão do direito econômico valer somente sobre aquele contrato inicial, e quando você faz uma renovação de contrato, essa situação não segue valendo. Para explicar a situação, o Dedé foi contratado pelo Cruzeiro em 2013, assinou ali um contrato. No fim desse primeiro contrato, segundo algumas pessoas defendem, o jogador então não teria mais aquele vínculo com os empresários, entende? Porque o vínculo com os empresários iria somente até aquele contrato. Se o jogador vai para outro clube, se o jogador renova, ou se chega ao fim do contrato e ele sai de graça para outro clube, ele não teria mais esse vínculo com os empresários e ele seria dono dos próprios direitos econômicos. Então, a partir do momento que o Dedé fez uma renovação, essa já é a segunda renovação, né? O contrato do Dedé atualmente vai até o fim de 2021. Então, a partir desse momento, ele não teria mais os direitos vinculados ao empresário e sim ao Cruzeiro. E aí é uma situação que tem todo um rolo, ninguém sabe muito bem para onde vai. Fato é que se o Flamengo tentar contratar o Dedé na marra, tipo pagando o valor e tudo mais, o mais provável que aconteça é que a gente tenha uma briga judicial entre os clubes e nesse caso o Flamengo teria que depositar integralmente, né, o valor da multa do jogador, é o mais provável, que seria 160 milhões. Eu acho que nenhum clube brasileiro tem liquidez para depositar 160 milhões de reais assim. Entendo que o Dedé não tenha nenhum interesse nisso, até porque é um jogador muito bem relacionado no Cruzeiro, é um cara que tem história aqui, e eu acho que no final das contas o Dedé vai seguir no Cruzeiro, não vamos ter problema nenhum, mas essa foi uma história levantada até pelo Samuel Venâncio lá no Twitter, que é um negócio que pode dar um rolo grande caso de fato os clubes entrem em litígio aí e o Dedé também queira ir, porque se o Dedé quiser continuar no Cruzeiro, ele vai continuar no Cruzeiro sem problema nenhum, e eu acho que é o que vai acontecer. Não acredito que o Dedé vá forçar a barra para sair de BH. O meia Nicão do Atlético Paranaense foi outro nome citado aí como possível reforço do Cruzeiro. No entanto, quando questionaram o Itaí sobre isso, o vice-presidente de futebol do Cruzeiro falou que o Nicão é um jogador que em momento algum foi nem especulado pelo clube, nem cogitaram a contratação dele. Então aquela matéria que saiu lá no Super Esporte, segundo o próprio vice-presidente do Cruzeiro, não procede, então não tem por que a gente seguir alimentando essa especulação, o Nicão não virá, e convenhamos que o Nicão também não é nenhum craque de bola pra gente fazer um esforço para contratá-lo. Eu acho até bom que não venha, porque pelo menos não tira o espaço dos moleques. Até o momento nenhuma novidade sobre o patrocinador master do Cruzeiro, no entanto o clube acertou o patrocínio com o consórcio Multimarcas para estampar ali a sua logo na parte de trás da camisa, acima do número. Não foi revelado o valor desse acordo, mas foi falado que é um acordo de 2 anos, então até o fim de 2020 o Cruzeiro terá esse patrocínio. Sobre o Master, o que dizem é que a empresa é mantida em sigilo, mas que vai ser o maior contrato de patrocínio que o Cruzeiro já recebeu. Tomara que venha de fato uma empresa legal, que pague em dia, fazer um acordo bacana aí, porque o Cruzeiro está precisando melhorar essas receitas mesmo. Por fim, é importante lembrar que o Cruzeiro estreia nessa quinta-feira na Copinha, né, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tradicional competição. O Cruzeiro vai estar sediado na cidade de Marília e faz seu primeiro jogo contra o time do Babaçu, que é uma equipe do Maranhão. Eu não tenho muitas expectativas de título ou de uma grande campanha do Cruzeiro, porque boa parte dos jogadores que eram referência do time sub-20 deixaram o time agora, ou porque estouraram a idade ou simplesmente por opção.
Por exemplo, o Gabriel Brazão não viajou, que deve fazer a pré-temporada com o elenco principal. Outros jogadores como Gustavo Risso, Macton, Marcelo, Laércio e tudo mais, esses estouraram a idade. Entre os jogadores relacionados, a grande maioria dos atletas do Cruzeiro tem aí na faixa de 17, 18 anos, o que é uma coisa bem interessante, porque a gente pode formar de fato uma nova geração e revelar jogadores, que é o grande objetivo desse tipo de competição. Os principais destaques que a gente pode apontar são o zagueiro Edu, né, que já jogou inclusive a última copinha, joga como zagueiro, joga como volante. Tem também o meia Michel, que inclusive já foi relacionado para jogos do time principal, e o atacante Vinícius Popó, que praticamente todos nós conhecemos, é um jogador que de fato levanta grande expectativa e deve ser o camisa 9 do Cruzeiro. Ele disputa a posição ali com o Leonardo, mas os dois devem ter suas oportunidades de jogar, até porque Copa São Paulo é jogo de 2 em 2 dias, né? Tipo, você estreia numa quinta, já tá jogando no sábado, já joga na segunda, o bagulho é cabuloso, é muito jogo encavalado, então acaba precisando girar bastante o elenco. O jogo entre Cruzeiro e Babaçu vai ser transmitido pela ESPN, tá? A bola rola nessa quinta-feira a partir das 4 da tarde. Esse vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, usa os comentários para deixar as suas opiniões sobre qualquer um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!